Queridos, hoje nós temos uma palavra e eu convido a amada igreja para ficar de pé, para lermos um versículo que está em 1 Coríntios 11, 11 e 12, que diz assim: no Senhor, todavia a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pois assim como a mulher provém do homem, também o homem nasce da mulher, mas tudo provém de Deus. Amém, queridos. Senhor meu Deus, nós colocamos, Senhor, essa palavra diante da Tua presença, meu Deus. Pedimos que o Senhor nos dê direcionamento, que o Senhor use a minha vida, Senhor meu Pai, para edificar a Tua igreja, Senhor meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Pode ficar à vontade, queridos. A nossa palavra de hoje, ela tem como tema princesa, porém guerreira. Esse versículo, queridos, ele ressalta a igualdade e a interdependência entre homens e mulheres, destacando a importância de colaborar em harmonia e cumprirem a vontade de Deus para as suas vidas. Os homens e as mulheres são iguais aos olhos de Deus. Mas isso não significa que são idênticos. Embora as responsabilidades e os dons divinos dos homens e das mulheres difiram em sua natureza, não diferem em sua importância ou sua influência. Deus não considera nenhum dos sexos melhor ou mais importante do que o outro. Os homens e as mulheres têm dons diferentes, pontos fortes diferentes, perspectivas e inclinações diferentes. Esse é um dos principais motivos de necessitarmos uns dos outros. Nós não somos independentes totalmente. A expressão no Senhor, ela se refere ao plano no Senhor para nos ajudar a nos tornar como Ele e obter a vida eterna. Porém, hoje, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, nós vamos falar de algumas personagens femininas na Palavra de Deus. Constatamos que ao longo da história tiveram muitas mulheres que foram verdadeiras guerreiras na defesa de seus familiares, de seu povo e de Deus. Princesas criadas por Deus que, apesar de saberem que são a parte mais frágil, não permitiram que lhes fosse roubada a sua força, quando dela precisaram fazer uso. Foram mulheres que honraram a Deus. Todas essas princesas estão na Bíblia e podem nos ensinar como ser uma princesa de Deus, uma filha do Rei dos Reis. Queridos, na Palavra de Deus tem inúmeras mulheres que são citadas. Inúmeras. Mas hoje nós vamos falar de 3 mulheres. E a primeira delas é Ruth, uma mulher corajosa e leal. A história de Ruth diz que ela era uma moça moabita que se casou com Malom, um judeu de Belém de Judá, filho de Noemi e Elimeleque. Depois de 10 anos de casados, o seu marido Malom morreu, faleceu, deixando numa situação vulnerável, junto com sua sogra e sua cunhada, que também eram viúvas. Ruth era uma jovem estrangeira e viúva, e que generosamente ela deixou a sua terra para cuidar de sua sogra Noemi. Sua decisão revelou amor ao Senhor e por Noemi também. Ambas viúvas enfrentaram a dor da perda, mas mantiveram-se unidas pela afeição mais do que pelo parentesco. Em Ruth 1, versículos 16 e o 17, ele diz assim:
Rute, porém, respondeu: não insista comigo que te deixe, e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. Por que Ruth falou isso para Noemi? Porque quando o esposo dela morreu, ela não tinha mais compromisso com aquela sogra, mas ela tomou uma decisão ali de cuidar daquela sogra e não se separar dela. Naquele tempo, queridos, as 3 viúvas, elas enfrentaram grandes dificuldades na sociedade, devido à sua condição social. Primeiro, eram mulheres, viúvas, estrangeiras, sem filhos, sem marido, ou os pais para sustentarem elas. Imagina o nível de dificuldade que essas 2 passaram. A luta por sobrevivência numa terra estrangeira não impediu Ruth de manter a sua palavra de integridade, o seu valor e afeto e amizade por Noemi permaneciam intactos. Trabalhadora, Ruth pediu permissão. Olha como ela respeitava Noemi. Ela pediu permissão para ela trabalhar no campo, recolhendo restos de colheita. Era a prática comum naquela época para as pessoas que eram mais desprovidas na sociedade. E Ruth, ela foi surpreendida com a maneira pela qual Deus providenciara favor e graça para ela e para a sua sogra. Queridos, nós não estamos sozinhos. Por mais que passemos por momentos difíceis na nossa vida, o Senhor, Ele vem com graça, Ele vem com provisão na nossa vida. Amém? Mais que restos de colheita, Deus providenciara a oportunidade de uma nova história em família através de Boaz. Boaz era um homem muito rico e ele era o dono daquele campo onde Ruth trabalhou, e ele seria o seu resgatador. Ruth 3, 9 e 11, ele diz assim, Boaz falando com ela: quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, disse ela. Estenda sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Boaz respondeu: o Senhor a abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é uma mulher virtuosa. Ruth e sua sogra Noemi são exemplos de mulheres que superaram, queridos, a dor da perda. Eles lutaram pela sobrevivência juntas e, com a graça de Deus, elas voltaram a sentir alegria em viver. E aqui nós temos algumas lições que nós podemos aprender com a vida de Ruth. Deus dá força em tempos de fraqueza. Não pense que você está sozinha, que você está fraca, que Deus não está do seu lado, lhe amparando nos seus momentos mais difíceis. Segundo, que a humanidade tem necessidade de um resgatador. Queridos, todos nós precisamos de um Salvador. E esse Salvador é Jesus. Quantos de nós deixamos de nos colocar na posição de resgatador também do nosso irmão, de levar uma palavra de consolo para aquele que está precisando? Outra coisa que podemos aprender
com a vida de Ruth é que há decisões que mudam toda uma vida. E muitas dessas decisões, queridos, elas são inadiáveis. Ruth, ela tomou uma decisão ali e ela cumpriu com a decisão dela. Quantos de nós precisamos tomar decisões na nossa vida? Quantas vezes Jesus já não foi apresentado para cada um de nós e muitas vezes nós dissemos assim: não, eu vou me preparar primeiro e depois eu vou para o Senhor. Tome uma decisão, queridos, em nome de Jesus. Aprendemos também que é importante ter consciência que também somos resgatadores. Você é uma resgatadora. Você é um resgatador do seu irmão que está precisando de você. Tratar os outros com bondade, com dignidade que eles necessitam. Amém? Outra coisa que aprendemos com Ruth, aprendemos que Deus abre portas e oportunidades em situações que parecem casuais. Queridos, eu imagino que Ruth jamais imaginou que ela ia ser olhada por Boaz, o dono daquele campo, né? E ela abriu as portas, o Senhor abriu as portas para ela. E ela agarrou. Amém? Aprendemos que é importante dar prioridade ao amor a Deus e à fidelidade à família. Queridos, em primeiro lugar é a nossa família. Devemos cuidar dela. Muitas vezes eu ouço pessoas dizerem assim: às vezes eu cuido mais dos de fora do que os meus. Não, queridos, tem que ser ao contrário. Devemos cuidar, em primeiro lugar, da nossa família. Cuidado com os mais velhos, os mais necessitados. Isso reflete a bondade de Deus em nós. Amém? Uma outra mulher que nós vamos citar é Priscila. Priscila, uma mulher auxiliadora, hospitaleira e destemida. Priscila foi uma mulher que, juntamente com o seu marido Áquila, foi uma das primeiras convertidas ao cristianismo. Eles foram missionários cristãos e colaboradores do apóstolo Paulo. Depois de terem sido expulsos de Roma, Priscila e Áquila migraram para a cidade de Corinto. Foi nessa cidade que eles conheceram o apóstolo Paulo. E ali eles continuaram exercendo o trabalho de fabricação de tendas. Paulo também se juntou a eles nesse trabalho, pois tinham o mesmo ofício deles. Em Atos 18, no versículo de 1 a 3, ele diz assim: Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália, com Priscila, sua mulher. Pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. A amizade entre Paulo e aquele casal se tornou muito forte, queridos. O vínculo entre eles era tão grande que, em certa ocasião, Priscila e Áquila arriscaram as suas vidas em favor de Paulo. Romanos 16, versículo 3 e 4, ele fala: Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Paulo estava reconhecendo que aquele casal foi de grande importância na vida deles. E aí vamos ver algumas coisas que também nós podemos aprender com a vida de Priscila. Uma mulher auxiliadora. Queridos, Priscila era fiel, companheira, ajudadora do seu esposo. Ela trabalhava junto com o seu marido na fabricação de tendas.
O nome Priscila é citado 6 vezes na Bíblia, e 4 delas é do lado do seu esposo, do seu marido Áquila. A Bíblia mostra também que eles sempre estavam juntos, caminhavam juntos na mesma missão. Eles tinham o mesmo propósito. Priscila era alguém com quem seu marido podia confiar. Provérbios 31:11 diz assim: o coração do seu marido confia nela. Olha que lindo, olha que forte, queridos, essa palavra para nós, mulheres, hoje. O coração do homem, do seu esposo, confia nela. Talvez essa seja uma das coisas que falta em muitos relacionamentos, queridos. A confiança, o companheirismo. Quantas de nós não vivemos dentro de um relacionamento que não tem confiança? E, queridos, eu posso dizer para vocês que um relacionamento entre um homem e uma mulher que não tem confiança é um relacionamento muito ruim, onde não há paz, onde não há sossego, onde o teu coração está sempre à beira do abismo. Por quê? Porque não tem confiança entre o casal. E a confiança, ela é primordial dentro de um casal, dentro de uma família. As pessoas hoje estão tão egoístas, tão egocêntricas, tão individualistas, cada um buscando os seus próprios sonhos. O marido para um lado, a esposa para o outro. Os casais já não conversam mais, já não sonham mais, não têm o mesmo desejo de estar junto, não têm o mesmo propósito. E é por isso que eu acho que muitas famílias estão sendo desmoronadas, destruídas. Mas aqui nós vemos uma mulher que era companheira do seu esposo, o apoiava e eles estavam juntos no mesmo propósito. Outra coisa que nós podemos aprender com Priscila é que Priscila era uma mulher hospitaleira. Em Atos 18:11, vemos que o apóstolo Paulo ficou hospedado na casa de Priscila por 1 ano e meio. E aqui eu quero perguntar uma coisa para você. É fácil a gente hospedar alguém? Colocar alguém estranho na nossa vida? É fácil, queridas? Não, né? Com certeza não é nada fácil. Hospedar alguém em nossos lares exige mudanças na nossa rotina, mudança nos nossos horários, mudança nos nossos compromissos. E mais, eles tiram a nossa privacidade, não é verdade? Paulo ficou morando com eles esse longo tempo e a Bíblia conta que mais à frente eles hospedaram Apolo. E bem provavelmente eles tenham hospedado também outras pessoas, porque a Bíblia fala que ela era hospitaleira. E para ser hospitaleira, nós precisamos ter um coração aberto para isso, queridos. Porque vamos precisar abrir a nossa casa, abrir a nossa intimidade. E Priscila era essa pessoa com o coração aberto para receber pessoas. Somente com um coração de serva nós conseguiremos fazer isso. Será que cada um de nós tem um coração de servo para hospedar, para abrir a nossa casa? Priscila também era uma mulher destemida. Outra coisa que aprendemos com Priscila. Priscila era uma mulher ousada e determinada, firme em sua convicção de fé em Jesus, ao ponto de colocar a sua própria vida em risco em favor do apóstolo Paulo. Em Romanos 16:4, conta que em certo momento Priscila arriscou a sua vida em favor do evangelho. Sabemos que naquela época não era fácil ser cristão, queridas. Num cenário de perseguição, onde as pessoas elas entregavam umas às outras às autoridades daquela época, Priscila, ela se manteve firme. Ela abriu a porta
da sua casa para ali uma pequena igreja se reunisse e se alimentasse da palavra de Deus. Isso está lá em 1 Coríntios 16, 19. Olha a coragem, a ousadia dessa mulher, né? Sabendo que naquele tempo, por mais difícil que fosse, mas ainda assim, ela abriu uma casa dela para as pessoas receberem da palavra do Senhor. A outra mulher, queridos, que nós vamos falar é de Maria, a mãe de Jesus. Uma mulher humilde, digna e fiel. Segundo a Bíblia, Maria foi uma mulher de Nazaré, descendente de Davi, que concebeu Jesus Cristo pelo Espírito Santo. Ela foi escolhida por Deus para ser a mãe do Messias. Olha que privilégio, a escolhida pelo Senhor para ser mãe de Jesus. Quando o anjo Gabriel visitou Maria e lhe anunciou que ela daria à luz ao Salvador, Jesus Cristo, Maria aceitou humildemente o que Deus pediu que ela fizesse. E Maria, corajosamente, ela confiou em Deus. Em Lucas 1, 26 a 28, o texto diz assim: No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Olha que privilégio que essa mulher teve de gerar o nosso Salvador. E aí também nós podemos aprender algumas coisas com a vida de Maria. Em primeiro lugar, Maria foi uma mãe que confiou em Deus. Em todas as circunstâncias, quando o anjo Gabriel apareceu a ela para anunciar que ela seria a mãe do Filho de Deus, ela não questionou a vontade de Deus, mas ela aceitou humildemente. Lucas 1, 38 diz assim: Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo saiu. Imagina o coração de Maria, queridas, como estava. Maria era virgem, mas ela foi escolhida. Como que ela ia justificar para aquela sociedade daquele tempo, né? Mas ainda assim, ela confiou em Deus. Maria nos ensina que, como mães, nós devemos confiar em Deus e em sua sabedoria, mesmo em momentos difíceis. Queridos, nós não ficamos. Nós passamos por muitas vezes, por momentos difíceis na nossa vida, que às vezes a gente não sabe o que fazer, o que falar, para onde ir. Mas nós temos que ter a certeza que Deus, Ele é conosco. Nós devemos confiar nele, assim como Maria confiou. Amém? Segunda coisa que nós podemos aprender com Maria é que Maria foi uma mãe que ensinou seu filho sobre Deus. Quando Jesus ainda era criança, Maria o levava à sinagoga para que ele aprendesse sobre as Escrituras e a vontade de Deus. Lá em Lucas 2, 51 e 52, ele diz assim: Então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Querido, mesmo sabendo que Jesus era o Filho de Deus, Maria sabia. Mas ainda assim, ela não deixou de ensinar
a palavra para ele, de ensinar sobre Deus para ele. Ela não deixou de levá-lo à sinagoga. E nós? Quantos de nós, muitas vezes, a gente vem para a igreja e não traz os nossos filhos? Ah, irmão, mas o meu filho, ele não quer vir. Mas nós devemos, queridas, trazer os nossos filhos à casa do Senhor, à casa do nosso papai. Nós devemos ensiná-los sobre o nosso Deus, sobre o nosso Salvador. Portanto, mesmo sabendo que Jesus era o Filho de Deus, Maria nos mostra a importância de ensinar nossos filhos sobre o Criador, para que possam crescer em sabedoria e em conhecimento também. Maria também foi uma mãe que amava e se preocupava com o seu filho. Quando Jesus foi crucificado, Maria estava presente e sofreu junto com ele. João 19, o 25 e 27, ele diz assim: perto da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe ali, e perto dela o discípulo quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. Queridas, você que é mãe, você consegue imaginar a dor que essa mãe sofreu? Vendo o filho dela sofrendo de uma forma tremenda, gigantesca, que para nós é inimaginável. A dor que ele passou. Você consegue se colocar no lugar dela? Ver tamanho sofrimento do filho, mas ainda assim, Maria não questionou Deus. Maria nos ensina que devemos amar e nos preocupar com os nossos filhos em todas as fases da vida deles, mesmo quando eles já são adultos. Quem aqui não se preocupa com o seu filho que já está adulto? Ele não deixou de ser seu filho, ele só cresceu. Mas a gente não deixa de se preocupar enquanto mãe. Eu mesma, eu tenho um filho que está longe de mim e eu me preocupo com ele. Esse episódio também, queridas, ele nos ensina, ele nos lembra a submissão dela para com Deus, já que em nenhum momento a Bíblia diz que ela questionou a vontade de Deus, mas acompanhou a morte de Jesus, sentindo a perda dele, mas confiando em Deus. Ela não questionou. Amém? Queridas, e para a gente concluir a nossa mensagem de hoje, eu peço que você fique de pé nesse momento. Eu peço que você coloque sua vida na presença do Senhor. Feche os seus olhos. Que você abra o seu coração nesse momento. Queridas, hoje nós, mulheres de Deus, nós precisamos ter a convicção que, apesar de sermos princesas, filhas do rei, não devemos nos negar a vestir nossas botas, o nosso coturno de guerreira. Nós devemos pegar nossa espada e guerrear pela nossa vida, pela nossa família, guerrear pelas promessas de Deus e pela causa de Cristo, que é a nossa maior causa. Queridas, chamarmos as nossas filhas de princesas não as tornam frágeis, nem as impedem de ser uma heroína destemida, poderosa e dotada de bravura. Que nós possamos aprender com Ruth, que depois de todo o sofrimento pela qual ela passou,
prevaleceu a coragem, a lealdade, a fidelidade e a afeição dessas mulheres que nos encorajam a ter uma vida pautada no amor e na amizade verdadeira. Que nós possamos aprender também com Priscila, que nos ensina a ser uma esposa fiel, auxiliadora e companheira do seu esposo. Ser mulheres dispostas a servir e amar o nosso próximo. Ser uma mulher amiga, ser uma mulher hospitaleira, corajosa, uma mulher firme na sua convicção de fé. Que possamos aprender a servir ao nosso Deus, que é a maior expressão de amor. Que nós possamos aprender com Maria, com sua humildade e servidão, que confiou em Deus sem questionar. E agora, queridas, eu quero convidar você a declarar na sua vida, mas declare com fé, declare com ousadia, declare o que você é, amém? Declare que você é uma mulher preciosa, diga, eu sou preciosa, diga que você é especial, diga, queridas, declare com fé, eu sou especial, eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou abençoada, eu sou inteligente. Declare com muita fé, declare que você é sábia, que você é corajosa, que você é forte, que você é próspera. Declare na sua vida, coloque para fora, abra a sua boca e declare na sua vida. Você foi escolhida desde o ventre de sua mãe. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é o alicerce de sua casa. Você foi chamada para um plano maior. Deus te criou com propósito, querida. Você não está aqui à toa. O Senhor tem um plano na tua vida. Creia nisso, em nome de Jesus. E adora o Senhor nesse momento, em nome do Senhor Jesus.